Meus queridos e amados irmãos, pastores, missionários, quero vos saudar na paz do Senhor Jesus. Quero dar continuidade na mensagem em que paramos na parte 1, começamos na parte 1, lá de Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós falamos a respeito dos embaraços que podem embaraçar o cristão para que não tenha uma vida próspera, uma vida abençoada na direção de nosso Deus. E a parte 2, nós vamos falar justamente da parte B do versículo de número 2, que diz assim, deixando todo embaraço e todo pecado que nos rodeia. Hoje nós vamos falar, resumir esta mensagem falando sobre o perigo que temos de brincarmos com o pecado. E para a base desta mensagem, nós vamos entrar e conhecer, para quem não conhece, no texto bíblico, onde fala de um grande homem de Deus, em que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, para que desse vitória ao povo de Israel, porque o povo de Israel andava escravizado pelos filisteus, e ali então Deus preparou este homem que se chama Sansão, louvado seja Deus, e ali então, meus queridos e amados irmãos, Sansão, ele foi escolhido por Deus, nazireu de Deus, então ele tinha um enigma, ou seja, um segredo que ele não poderia revelar a ninguém. E ali então, isso está escrito no capítulo 16 de Juízes, o versículo de número 17, diz assim, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vies a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobriram tudo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, sobre esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui nós vamos ver que esta mulher maligna, louvado seja o nome de Jesus, traiu o homem de Deus, e Sansão brincou com o pecado. Ele mentiu a primeira vez, dizendo que 7 cordas de vimes, está mais aqui na frente do versículo 8 em diante, no mesmo capítulo, e que amarrasse ele com 7 cordas de vime, em que não foi usada, e ali eles perderiam sua força. Ele brincou a primeira, brincou a terceira, a segunda, e brincou a terceira vez com o pecado. E ali qual foi a finalidade dele, meus queridos? Ele teve várias consequências. E assim como o dia de hoje, meus queridos e amados, quantos pastores que já pregou cheio da unção, do poder do Espírito Santo de Deus, e hoje estão afastados do Evangelho, entregou suas carteiras, suas credenciais. Quantos missionários também que perdeu a sua força, perdeu a unção e o poder do Espírito Santo de Deus em sua vida por amamentar o pecado. E ali nós vamos ver que Sansão, assim que ele na quarta proposta de Dalila sentou, por certo, meus amados, Dalila devia de ser uma mulher bonita, uma mulher conquistadora, louvado seja Deus, para o mal, e ali conquistou o coração de Sansão. E ali diz o texto em que Dalila, ela deitou Sansão no seu colo, por certo acariciou ele, porque diz a palavra que ela dizia, oh, tu tá me enganando, tu não me ama, mas tudo aquilo, meus amados, subordinado por aqueles homens ricos daquela cidade, que deram a cada um deles 1000 peças de prata, para que ela descobrisse aonde estava a força do servo de Deus.
E ali ele não vigiou, louvado seja Deus, como nós às vezes não vigiamos, e relator, o seu enigma relator, que quando ele não poderia, porque ele sendo narizeu de Deus, ele não poderia revelar que a sua força estava nas suas tranças dos seus cabelos, e não poderia entrar navalha em sua cabeça. Agora, o que Sansão perdeu, meus amados? Primeiro que tudo, o Espírito Santo, quando ele acordou que os filisteus veio atacá-lo, o Espírito Santo de Deus já tinha afastado dele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, meu conselho, meu querido, minha querida, não brinque com o pecado. Lá em Tiago diz que é quando nós amamentamos o pecado, ou seja, dá luz ao pecado. Nós estamos livres de ver, até pecar por pensamento, mas não podemos, louvado seja Deus, consumar o pecado, porque aí gera morte. Então o Espírito Santo de Deus saiu de Sansão. Quando ele procurou suas tranças, já estava com a cabeça rapada. Primeiro, ele perdeu o Espírito de Deus. Segundo, ele perdeu as suas forças. Ele não tinha mais força. Os filisteus vieram, conseguiram amarrar ele, porque as suas forças já tinham ido embora. Quantas pessoas que hoje que vão ouvir esta mensagem, estou orando há 2 dias para que esta mensagem entre em sua vida, entre em seu coração, louvado seja o nome de Jesus, para que se você se desviou, se você se afastou do Evangelho, chegue para cá, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está pronto para te perdoar, meu querido, minha querida. Pega o teu cajado, vai em frente, porque Deus tem grande obra em tua vida. Ainda que alguém diga que não, Deus diz que sim nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele perdeu o Espírito, perdeu a força. Depois que ele perdeu a unção de Deus, o Espírito de Deus e a força, os filisteus o amarraram. E agora eu quero te dizer uma coisa. Qual foi a primeira coisa física que Sansão perdeu? Perdeu a visão. Ele foi cego, furaram-se os 2 olhos. Quantos homens de Deus que hoje está cego, está amamentando o pecado, brincando com o pecado, e está cego espiritualmente porque não está enxergando. Louvado seja Deus a sua nudez. Mas nesta manhã eu te repito que está escrito em Apocalipse capítulo 3, tu que diz que é rico e está abastecido e de nada tem falta, mas disse Deus, eu aconselho-te que compre de mim colírio e passe nos teus olhos para que tu veja a tua nudez, as tuas falhas e as minhas também diante de nosso Deus. Quarta coisa que Sansão perdeu, adquiriu através da consequência do pecado, de brincar com o pecado, foi que agora, depois de cego, ele foi humilhado. Oh, meus queridos e amados irmãos, os filisteus humilhavam aquele homem de uma tal forma que dava tristeza e angústia de se ver. Louvado seja o nome de Jesus. É assim que Satanás faz com aquele que ganhou alma, com aquele que expulsou o demônio, em nome de Jesus, com aquele, louvado seja Deus, é inqueiro, louvado seja o nome do Senhor, curou o enfermo no nome de Jesus, mas ele conseguiu dominar as suas forças, dominar a unção do seu Espírito Santo, e agora ele escraviza na bebida, escraviza nas drogas, escraviza no adultério, louvado seja o nome de Jesus. Mas te convido nesta manhã a ouvir esta mensagem. Arrepende-te, porque o Senhor, Ele quer retornar como retornou a Sansão. De novo seus cabelos cresceram, louvado seja o nome de Jesus, suas tranças de novo cresceu. Isso quer dizer que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. E diz a palavra em que quando Dagom estava lá no seu templo e todos os filisteus ali festejando e Sansão sendo humilhado, Deus ali já tinha tido misericórdia de Sansão e ele se encostou naquele grande templo de Dagom. Louvado seja o nome de Jesus. E ali ele diz que a palavra em que ele pegou nas colunas e aquele templo veio abaixo e coisa, diz a palavra em que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Aqui eu quero resumir essa mensagem
dizendo para você: não brinque com o pecado. Quero agradecer a todos e tenho certeza que Deus vai fazer obras magníficas em vossos corações. Louvado seja Deus, porque Ele quer fazer. E assim eu agradeço a todos, que esta mensagem possa concluir, que já temos vitória na primeira e a segunda também vamos ter, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, dando um dia de paz e felicidade, em nome de Jesus.